Pessoas! Bom, boa terça-feira para vocês. Esse vídeo eu estou soltando um pouquinho antes para os membros na segunda-feira, mas para não encavalar com vencedores e perdedores e todo o resto, vai ao ar na terça-feira de manhã para todo mundo. Bom, a notícia da segunda-feira de tarde, o Bryce Young foi para o banco de reservas. Então, a reserva depois de 18 jogos. A gente vai analisar tudo isso nesse vídeo, vai ser um vídeo que talvez fique um pouquinho mais longo, mas é porque tem bastante coisa para a gente conversar. Vamos começar com o porquê da decisão. Segundo o Dave Canales, ele assistiu filme do Bryce Young, a câmera tática, que não está disponível imediatamente depois do jogo para ele assistir, porque ele tem a coletiva e tal. E na coletiva de ontem, ele disse repetidas vezes que o Bryce Young é o quarterback do Carolina Panthers. E basicamente 24 horas depois, ou nem isso, o Canales vem a público dizer que o Bryce Young está no banco e que o Andy Dalton será o quarterback dos Panthers. Sim, aquele Andy Dalton, né? O primo da família Weasley, do Harry Potter, volta a ser quarterback da NFL. Bom, titular. O motivo, um dos motivos, segundo o Ian Rapoport, do Canales tomar essa decisão, é que ele assistiu o tape do Bryce Young e aí ele chegou à conclusão que era necessária uma mudança para o time ter uma melhor chance de vencer. Mas a questão é que esse tipo de decisão ela não é tomada só pensando no curto prazo, porque ela tem ramificações, ela tem consequências. Como eu falo muitas vezes, eu não sou tão fã como a maior parte das pessoas de Breaking Bad, porque me irrita muito a não topar os BOs, especialmente nas primeiras temporadas, o Walter White. O Walter White faz várias coisas e ele não arca com os BOs. Ele sempre, eu tô ajudando minha família. Me irrita profundamente isso. Então arque com os seus BOs. O Dave Canales está tomando essa decisão, ele vai ter que arcar com esse BO. E qual é o BO? O que já estava quebrado, que é a cabeça do Bryce Young, vai de comes e bebes de vez. Eu sei que muitos de vocês podem pensar, talvez ele esteja querendo blindar o Bryce Young, e daqui a alguns jogos volta o Bryce Young e o Andy Dalton vai para o banco, para o calouro resetar. Não existe isso. Para o Canales tomar uma decisão dessa drástica na semana 2, depois de 18 jogos do Bryce Young na NFL, é porque, muito provavelmente, isso foi de comes e bebes. Porque o Carolina Panthers deve ter uma escolha top 3 no próximo draft, a comissão técnica já chegou a essa conclusão, a diretoria já chegou a essa conclusão, e simplesmente querem colocar um quarterback que pode vencer agora. E por que eles querem isso? Muitos motivos possíveis. Para não perder o vestiário de vez. Provavelmente os veteranos do time, são muitos, especialmente do lado defensivo, estão de saco cheio de um quarterback que não passa de 100 jardas. Tentar descobrir quem que vale a pena manter para a próxima temporada, quem que não vale. E com o Andy Dalton vai ser mais fácil descobrir isso do que com o Bryce Young. A situação em Carolina, e eu bati isso essa tecla algumas vezes, ela é calamitosa para além do Bryce Young, porque o ataque fez 3 pontos, mas a defesa foi simplesmente dominada na semana passada pelos Saints, que tem um ataque competente, como a gente já falou na segunda-feira de manhã, e agora pelos Chargers. E o que era previsto aconteceu. O J.K. Dobbins e a linha ofensiva dos Chargers simplesmente engoliram a defesa de Carolina. Então, para além do Bryce Young, existem outros problemas. E aí, até para tentar entender o que vai ser esse time de 2025 para frente, eles sacam o Bryce Young na semana 2 e, na minha visão, eles fazem isso porque a interpretação do Canales é que não tem mais jeito. Pelo menos não tem mais jeito em Carolina. Existe uma chance, claro, até por ele ter sido uma escolha número 1 de draft, que ele ganha oportunidade em outros lugares. A gente sabe como a NFL funciona. Se você é um quarterback, escolha de primeira rodada, pelo menos mais uma oportunidade você vai ter. Foi assim com o Trubisky, foi assim nos Steelers, foi assim com o Sam Darnold, que ainda tem uma oportunidade agora em Minnesota, diga-se. Foi assim até com o Josh Rosen, por exemplo, né, que acabou sendo um flop total e completo. Então, se você é uma escolha de primeira rodada, a NFL costuma te dar outras oportunidades. O Daniel Jones está tendo essa oportunidade há 6 anos, basicamente, né? Há 5 anos. Então, em Carolina, eu acho que esse Titanic já bateu no iceberg. E aí, vamos analisar esse último jogo do Bryce Young. O que o Canales viu nesse tape que assustou tanto ele? Pois bem, eu fui assistir exatamente isso e eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Eu fiquei horrorizado. Conceitos básicos de leitura pré-snap, o Bryce Young simplesmente parece que ou ele lê e tem medo, ou ele não lê. E nos dois casos é muito grave. Eu vou dar um exemplo. Tem várias jogadas que viram check down, ou seja, aquele passe curto para o alvo mais próximo da linha, às vezes um running back atrás da linha, mas o passe mais curto possível quando existe uma janela de tentar alguma coisa. A defesa aqui dos Chargers várias vezes mostrou o cover tree com uma possibilidade fora dos números e o Bryce Young simplesmente não ataca essa possibilidade. Foi uma chuva de alvos literalmente perdidos.
Sabe quantos passes completos o Bryce Young teve para mais de 10 jardas? A resposta é, depende. Para os Chargers ou para os Panthers? Para os Chargers foram uma interceptação horrível, aliás, no meio do campo. Para os Panthers, nenhum. Então, quando você tem um quarterback incapaz de fazer progressão, incapaz de ler o pré-snap, mesmo sem disfarce defensivo, aí a coisa fica realmente muito grave. Então, eu entendo essa justificativa de que o tape fez com que o Canales mudasse de ideia. E eu acho bastante corajosa essa decisão, porque o padrão, o protocolo na NFL é que uma escolha de primeira rodada, ainda mais uma escolha de primeira rodada que você hipotecou a franquia, mandou o DJ Moore para Chicago, subiu no draft, e a primeira geral, esse tipo de jogador costuma ter uma paciência infinita dos times. Eles vão espremer a laranja até onde der. O problema é que essa laranja não tem suco. Vai espremer mais o quê? São 18 jogos, e nesses 18 jogos o Bryce Young simplesmente é péssimo. 11 touchdowns, 13 interceptações, 32 de rating, 59% de passos completos. E para além dos números, o tape também não mente. É muito feio ver o Bryce Young jogar. Todo atrapalhado, não consegue fazer progressão, com medo no pocket, não consegue atacar o meio do campo. E acho que a altura acaba pesando. Então, até para não parecer engenheiro de obra pronta, eu tinha muita fé no Bryce Young, pelo senso dele no pocket, pela antecipação que ele mostrou em Alabama, mas em janelas mais estreitas, com mais pressão, com jogadores maiores também, né? Foi um total e completo colapso. E claro que o contraste com o CJ Stroud pesa bastante aí nessa narrativa para ele. Nesse último jogo, além do 0 de 2 para mais de 10 jardas, né? Teoricamente teve um passo completo que foi aí para os Chargers, contra Blitz ele teve 2 jardas por passe. E aí muitos de vocês podem pensar, pô, Kurt, mas ele foi muito pressionado no jogo e tal. Não foi tão pressionado assim. E você sabe que o mais assusta? A quantidade de jardas por passe pressionado é maior do que sem pressão nessa última partida. Então, neste momento, o Bryce Young é um trem totalmente descarrilhado. E o Carolina Panthers é uma terra completamente arrasada. É o pior time da NFL. É o pior time da NFL. Se jogar Panthers e Chiefs hoje, Kansas City vai vencer esse jogo por 34-3, 34-6 pelo menos. A diferença é muito grande até para o resto da divisão. A gente está vendo uma NFC Sul competitiva. Carolina deve tomar uma surra dos outros 3 times da divisão. A menos que a rivalidade entre em campo, tal, o Andy Dalton faça um trabalho competente. Mas fato é que eu entendo essa decisão do Dave Canales. E essa é uma decisão que tem ramificações. E a ramificação principal é: o Carolina Panthers está na pista para negócio. Está com o Tinder aberto para um quarterback na próxima temporada, no próximo draft. E quando você coloca no banco, e o principal take aqui, quando você coloca no banco um quarterback que você hipotecou a franquia, subiu no draft, foi buscar depois de 18 jogos, e lembrando que o Dave Canales não precisa ter nenhum tipo de fidelidade ao Bryce Young, porque não foi o Canales que escolheu o Young, foi a comissão técnica antiga. E lembrando também, para o Dave Canales tomar essa decisão, depois de salvar a carreira do Geno Smith, depois de salvar a carreira do Baker Mayfield, como técnico de quarterback, como coordenador ofensivo, é porque ele realmente deve achar que isso aí é causa perdida. E eu começo a achar também que é. Bem triste essa situação. Como eu disse, muito provavelmente ele deve ter uma outra oportunidade no futuro, mas a tendência é que no Carolina Panthers ele não tenha. Esse tipo de decisão na semana 2 costuma não ter volta, porque se voltar o Bryce Young, como que o Canales vai explicar isso pro vestiário? Você não tinha visto o tape e você tomou essa decisão na semana 2? Então, muito provavelmente, a menos que o Canales dê um tiro no pé, porque para mim seria um tiro no pé voltar atrás nessa decisão, o Andy Dalton é o quarterback dos Panthers e o Bryce Young não está no futuro mais de Carolina. Triste pelo Bryce Young, porque eu gostava muito dele em Alabama, mas a transição não foi nada legal para a NFL. Gente, um beijo carinhoso para vocês, fizemos o que podíamos. Hoje à noite, hoje terça à noite, tem vencedores e perdedores. E lembrando que se você quiser comprar esse moletom, aproveitar o frio, se você não torcer para os Bears, não tem problema, tem de todos os outros times, menos Dallas, porque não tem os direitos. Mas entra lá em esporteamerica.com.br e usa o cupom CURTE7 para mais desconto. CURTE e o número 7 para 7% de desconto. Aproveita, compra o moletom que dá um desconto bem legal lá em esporteamerica.com.br. Tá? O link está aqui na descrição. E é isso. Um beijo carinhoso, até a próxima e tchau.